de redução de mamas, o programa de tratamento da gingantomastias, que realiza a cirurgia, é pioneiro no município e já realizou mais de 300 procedimentos ao longo de uma década. A ação é gratuita e custeada pelo Poder Público Municipal. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Dr. César Kelly, cirurgião plástico e coordenador desse programa. Doutor César Kelly, eu queria que o senhor falasse um pouco, eu queria começar pela importância de um procedimento como esse, né? Mais de 300 procedimentos já realizados e acredito que vidas transformadas, né? Porque a gente está falando de um problema muitas vezes de autoestima muito grande, que a mulher que tem a gigantomastia, que são os seios, né, demasiadamente grandes, sofre, né, doutor? Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, exatamente. O problema se chama gigantomastia. Nome meio esquisito, mas na verdade se refere a mamas gigantes. Há muitos anos aqui nos identificamos na Bahia que devido à afrodescendência, o grande problema que nós temos de mulheres com mamas gigantes que alteravam não somente sua parte psicológica, de deformidade inestética, mas também funcional, porque são pessoas que carregam um peso tão grande que dá aquela dor nas costas, aquelas deformações da coluna, dos ombros. Isso é um grau de satisfação generalizada e essas pacientes após da cirurgia, recuperar sua dignidade como mulher, porque recupera sua imagem corporal, também elas recuperam a oportunidade de voltar ao convívio familiar, sexual e até de trabalho. Isso foi identificado há muitos anos, nós temos uma proporção muito grande, nós falamos em termos de 18 a 20% da população das mulheres que carregam esse tipo de problema, e a isso veio este programa, que afortunadamente começamos de uma maneira altruísta há muitos anos atrás, com os casos que aconteciam motivo de chacota aqui em Feira de Santana, e que graças à mídia alguns cirurgiões nos sensibilizamos e começamos a operar individualmente e ocasionalmente. Mas aí a gente recebeu grande apoio da administração pública em suas diversas administrações e desde, como você mesmo falou, há mais de uma década, desde 2010, começamos a operar de maneira institucional com apoio da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, e a gente tem conseguido operar já mais de 300 pacientes nesse programa. O senhor falou aí algo em torno de 20%, né, da população que pode ser acometida pela gigantomastia. O que é que causa isso, doutor? Tem causa aparente? Bom, na verdade se juntam vários fatores, mas eu aqui com nossa experiência, que inclusive já foi publicada aí no mundo, se falou que é pioneiro em Feira de Santana, na Bahia, mas não é pioneiro no Brasil. Neste momento, o único programa institucional no Brasil que tem um enfoque exatamente no tratamento desse problema. E, na verdade, as causas são majoritárias. Nós pensamos que muito se deve a essa herança genética, certo? A afrodescendência faz com que esses seios de fato já venham com um crescimento maior. A isso se junta a multiparidade, os filhos, certo? Aos efeitos hormonais e, obviamente, ao meio ambiente, porque estamos em um mundo onde a obesidade também tem sido fundamental no crescimento próprio da mama. Tudo isso se junta em pacientes que são... Vocês conhecem que a mulher precisa do seu corpo para ela se sentir satisfeita, pelo menos harmônica com as exigências da vida e com as exigências corporais. E fora disso, quando ela tem essa deformidade, pois ela se sente frustrada, por um lado psicologicamente, mas por outro lado, com essas deformidades, quando são gigantes, causam alterações físicas que obviamente fazem com que ela se limite em muito das suas atividades. Bom, já mais de 300 procedimentos, né, realizados, mais de 10 anos que acontece essa ação, e agora a gente entra nessa etapa de triagem, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, quantas cirurgias devem ser realizadas esse ano, né, nesta etapa, e
Agora, o que é que as mulheres que de fato queiram participar devem fazer? Como é que são os critérios? Como todo programa, todo começou, como les falei, individualmente. Então, naquela época, nós, na verdade, fazíamos uns mutirões, certo? Que foram feitos em vários hospitais de Feira. Mas, graças a Deus, o programa se organizou. O programa, na verdade, examina em um dia, ele tem várias etapas para selecionar esses pacientes. Elas são examinadas basicamente em 3 etapas principais. A primeira é essa triagem, onde nós examinamos e escolhemos de acordo com aquele tamanho exagerado do seio. Então, essa é a primeira condição, que tenham mais de 4 quilos de mama. A segunda parte dessa triagem é cumprida pelos assistentes sociais. Eles vão a casas das pacientes inicialmente selecionadas e determinam que realmente tenham carência econômica. Por quê? Porque é um programa para a população menos beneficiada, que tem menos recursos. Porque também, infelizmente, identificamos que alguns tentam se aproveitar e essa não é uma situação que nós queramos para a população. É um benefício mesmo das pessoas que não têm condição econômica de fazer a cirurgia. E a terceira parte da triagem, obviamente, é a parte física, no qual são brindados exames de laboratório pré-operatórios e quienes tenham condições aptas para se submeter a essa cirurgia continuam no agendamento das cirurgias. Essa triagem é realizada a cada 2 anos e mais ou menos escolhe entre 50 e 60 pacientes que, num termo de 2 anos, são operados. Isso que temos já como objetivo principal, por isso que a triagem só existe a cada 2 anos. Bom, e nesta etapa, esse ano, se chega a um número de meta de cirurgias realizadas ou é muito mais após a triagem que se tem uma ideia? Não. Geralmente nós, como é um programa que tem todo o apoio da administração pública e também tem a doação nossa em um trabalho quase que de voluntariado para cumprir com essa meta social. Nós determinamos que mais ou menos 2, 3 pacientes por mês são operadas. Isso mais ou menos dá entre 50 e 70 pacientes em 2 anos a ser operadas, ok? Agora, uma dúvida que muita gente tem, doutor, o pós-cirúrgico, né? Depois da cirurgia realizada, as funções da mama seguem normalmente? A mulher que porventura não tenha filhos ainda, vem a ter filhos, ela pode amamentar normalmente? Tem alguma consequência? Pergunta importantíssima. Na verdade, o programa é feito para os pacientes que já tiveram filhos. Toda aquela paciente que retira em quantidades imensas o tecido glandular, ela não vai ter como amamantar no futuro e muitas perdem a sensibilidade do bico e da areola. Por isso, este programa é uma cirurgia reparadora, não é uma cirurgia estética, na qual se procura que o tamanho seja aproximado e coerente ao corpo da pessoa e aí permita esse restabelecimento da imagem corporal. Mas elas perdem a função. Por isso que é exigido que sejam maiores de 18 anos, que já tenham tido filhos, que já tenham amamantado, para não tirar essa oportunidade como mulher da lactação. Então, terceiro, que tenham, como já falei, a carência econômica, que residam em Feira de Santana e que seus exames de laboratório sejam todos normais. Outra dúvida que muita gente tem em cima do mesmo assunto. A mulher, pós ter filhos, ela tem uma tendência maior a desenvolver a gigantomastia por conta da amamentação ou não tem nada a ver, doutor? É muito individual. Se juntam vários pontos, certo? Então, como já falei, o fator herança para mim é o principal. Segundo, obviamente, com muitos filhos, muitas amamentações, pode ser que essa paciente seja um gatilho para um aumento maior da mama, igual como falei, a obesidade e a parte hormonal. Obviamente, toda mulher é sujeita a todas as mudanças hormonais e isso afeta grandemente o tecido mamário. Bom, doutor, quem quiser participar esse ano, o que é que deve fazer? Quais são... a gente está na etapa de triagem agora, então esse é o momento mesmo, né, de buscar esse primeiro atendimento. Esse convite está feito, nós inclusive
Antigamente fazíamos a triagem em semana, esta vez preferimos fazer um sábado, vai ser o 7 de outubro, a partir das 7 horas da manhã, lá na dependência do ambulatório do Hospital da Mulher. Elas terão todo o apoio logístico possível e elas são examinadas basicamente em 6, 7 horas que nós examinamos as pacientes. São assinadas mais ou menos 250 fichas e nós pedimos que levem sua identidade, o cartão do SUS, o comprovante de endereço, que será utilizado para a visita domiciliar, e o telefone e, obviamente, outros dados para poder ter um contato dessas pacientes. Doutor César Kelly, muito bom tê-lo aqui. Parabéns, viu, pelo trabalho, né? Mais de 10 anos, transformando vidas mesmo. Eu lembro que eu já tive até a oportunidade, na época que trabalhava, né, na TV, de fazer uma matéria sobre isso, de ouvir um pouco dessas mulheres, realmente, depoimentos emocionantes, né? Vidas que são transformadas mesmo. E desejar sucesso, né, nesta etapa desse ano, e que isso possa ser prolongado por muitos e muitos anos mais, porque é qualidade de vida para as mulheres. Parabéns e muito obrigado por vir aqui, tá? Obrigado a vocês, fascinante aqui com você, com Dilson, e parabéns pelo programa. Maravilha, conversamos então com o Dr. César Kelly, cirurgião plástico e coordenador desse programa, né, da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, que abriu agora, né, nova triagem para cirurgias de redução de mama. Então, próximo dia 7 de outubro, 7 horas da manhã, né, 250 fichas aproximadamente devem ser distribuídas para a primeira etapa de triagem. Dilson Barbosa.